Fala casais! Nesse vídeo nós falaremos sobre um dos investimentos que tem o maior potencial de enriquecimento de um casal e de uma família. Mais especificamente, nós falaremos sobre o mercado de renda variável, sobre o mercado de ações brasileiras. Ali existe uma grande oportunidade de multiplicar o seu patrimônio, de dividir riqueza com grandes empresas no nosso país, e eu vou te mostrar isso na prática. Não só como fazer o seu primeiro investimento, mas também as empresas com os segmentos mais estratégicos para que vocês façam os primeiros investimentos de vocês como casal e como família. Mas acredite, isso não é sorte, não é simplesmente pegar uma dica no grupo da família para fazer um investimento, muito menos um jogo caça-níquel, um jogo de azar. Aqui é estratégia, inteligência financeira para decisões em que vocês tenham segurança como casal em fazer os investimentos de vocês com estratégia e visão de longo prazo. Eu me chamo Vinícius, sou casado com a Ana Paula, estamos juntos há 8 anos e aqui nós estamos construindo aquele que será o maior canal de finanças para casais do Brasil. E vocês, como casal, fazem parte dessa jornada junto conosco. Nós acreditamos que a educação financeira pode transformar uma família e a realidade de um lar, deixando um legado para vocês e na história dos seus filhos. Faça parte desse projeto conosco, se inscrevendo, ativando o sininho, porque tem vídeo novo no canal todos os dias. Para começarmos esse vídeo, eu vou trazer para você aqui 5 setores na nossa economia, 5 setores do nosso país, que são os setores chamados setores perenes. É o tipo de serviço de empresas que estão alocadas em segmentos do nosso país de serviços que nós não conseguimos viver sem estes serviços. Logo, essas empresas possuem maior longevidade, essas empresas conseguem ter resultados mais consistentes, resultados mais sólidos. E eu vou te mostrar 5 setores, 5 empresas, para que você comece a entender o que é o mercado de ações e potenciais empresas que vocês, como casal, podem se tornar sócios, compartilhando com essas empresas os seus lucros e as suas riquezas também. Você deve estar percebendo que o tempo passa muito rápido. E por mais que você seja uma pessoa que tem dificuldade em investir para o longo prazo, pensar no longo prazo, vive muito hoje, você vai perceber que 5 anos são muito rápidos. E 5 anos você poderia ter dobrado o seu capital em pelo menos 100% do seu patrimônio investido em apenas 5 anos, nos exemplos que eu vou te mostrar. Então fica comigo nesse vídeo e vamos à nossa primeira empresa e o nosso primeiro setor. Eu preparei para nós um mapa mental muito especial que vai nos guiar nesse passo a passo para que você tenha essa clareza desse mercado de ações e os 5 melhores setores para que vocês comecem os investimentos de vocês como casal, escolhendo setores e empresas para estudar, para entender, para conhecer de forma mais assertiva, para que vocês façam esse investimento rompendo essa primeira barreira com muito mais tranquilidade. A partir desse mapa mental, nós vamos avançar um pouquinho só para te mostrar quais são os setores perenes de serviços que você, sem perceber, tem empresas e algumas empresas que fazem parte da sua vida, das nossas vidas, nós não conseguimos viver sem essas empresas. Nem parece que é uma empresa privada ou até uma empresa pública, mas são empresas que nós não conseguimos viver sem essas empresas e por isso elas são empresas perenes, elas possuem longevidade, recorrência de receita, e isso é muito poderoso para nós que somos sócios de empresas que têm longevidade, lucros históricos, e isso tudo é muito poderoso. Olha só quais são os nossos setores. Setor 1, 2, 3, 4 e 5. Eu vou te falar 2 setores aqui, que é o setor do saneamento básico e o setor bancário nesse primeiro momento, e eu gostaria que você colocasse nos comentários quais são os outros setores que nós não conseguimos viver sem no nosso dia a dia. Toda família é impactada por estes setores ao longo da sua vida, no seu estilo de vida. Quais são esses outros 3 setores? Coloca aqui na legenda, dá um chute do que você acha que são essas empresas. Nós começaremos por saneamento básico e o setor bancário. E ao longo do vídeo eu vou te mostrar os outros 3 setores. Mas imagine, você conseguiria hoje viver sem saneamento básico, sem uma água saudável chegando ao seu lar, sem esse processo de saneamento básico que existe na sua cidade? Por mais precário que ele possa ser,
você tem o mínimo de saneamento básico para sobrevivência. Então, são empresas que cuidam disso e você pode se tornar sócio, sócia dessas empresas que cuidam do saneamento básico. O outro setor também é o setor bancário. Hoje você conseguiria fazer movimentações via Pix, receber o seu salário, fazer as suas contas, os seus pagamentos, débito automático, sem uma instituição financeira? Nos dias atuais, é praticamente impossível pensarmos nisso. Talvez com o avanço da tecnologia, para o futuro, nós tenhamos outras opções, mas hoje seria impossível na nossa nação brasileira vivermos sem as instituições financeiras. E elas também estão nesse setor perene, porque elas existem há muito tempo e recorrentemente possuem lucros e aumento dos seus lucros ao longo do tempo. Entra crise, sai crise e os bancos continuam ali, faturando cada vez mais. Eu vou te mostrar de forma prática como essas duas empresas são fatores de enriquecimento exponenciais para o seu casamento e para o seu relacionamento. A começar pelo Banco Itaú. Olha só esse exemplo. Para você comprar hoje uma ação do Banco Itaú, você precisa de R$ 35,40. Observe que é super acessível para qualquer casal fazer o seu primeiro investimento em ações. Apenas R$ 35,40 você já conseguiria comprar uma ação. Porém, nós estamos avaliando esse investimento ao longo do tempo. Então vamos olhar nos últimos 4 anos. Lá em 2021, quanto valia essa ação e quanto ela está valendo hoje? O que teria acontecido com o seu patrimônio se você tivesse comprado ações há 4 anos atrás? Há 4 anos atrás, essa ação estava valendo R$ 17,41. Então imagina que você tinha ali R$ 10.000 e você comprou ações a R$ 17,41. Você comprou aproximadamente 574 ações dessa empresa Banco Itaú. 4 anos se passaram e hoje você conseguiria vender essas ações por R$ 35,40. Então, 574 vezes R$ 35,40. Você teria aproximadamente R$ 20.319 para resgatar hoje no valor dessas ações. O seu capital multiplicou, o seu dinheiro multiplicou 100% em apenas 4 anos. Um outro exemplo que nós temos aqui, o Banco do Brasil. Olha só, há 4 anos atrás também, o Banco do Brasil estava a R$ 11,40. Os dados muito semelhantes ao Banco Itaú e hoje valendo R$ 20,73 também. Então imagine essa multiplicação de quase 100% em apenas 4 anos, com momentos aqui, inclusive, muito melhores do que agora, a R$ 28,00, multiplicando mais do que 100% do seu patrimônio. E agora o nosso outro setor perene, setor de saneamento básico. Então nós temos aqui a Sanepar. E a Sanepar estava custando há 4 anos atrás R$ 3,21 e hoje custando R$ 7,08. Aqui nós temos também a multiplicação de praticamente 100% do seu capital em apenas 4 anos. Então, imagine que você demorou 10 anos para construir o patrimônio financeiro que você investiu. R$ 20.000, R$ 30.000. Você demorou 10 anos para construir um patrimônio financeiro na força do seu braço. E através desse investimento, em 4 anos, você teria dobrado o seu capital. Sem ter que trabalhar mais 10 anos para acumular o seu dinheiro, mas usando estratégia financeira e empresas, se tornando sócio de boas empresas para alcançar esse objetivo financeiro. Olha como isso é poderoso e vai trazer muito valor para o seu relacionamento e para a saúde financeira de vocês. Vamos entender um pouco agora sobre a mentalidade desse investimento e os demais pontos importantes antes de fato comprarmos uma ação. E antes de continuarmos o nosso vídeo, eu vou deixar para você aqui uma recomendação muito importante. Como se comunicar financeiramente com seu cônjuge. Esse assunto de comunicação é fundamental nas finanças de vocês. Olha só, voltando ao nosso mapa mental. Vamos falar sobre alguns tópicos para falarmos depois dos 5 setores completos para vocês observarem e fazerem os investimentos de vocês de maneira mais assertiva em setores com maior estabilidade no mercado financeiro. Aqui nós vamos falar sobre mentalidade. Qual é a mentalidade necessária para se investir em ação? Primeiro, aqui você vai começar a diferenciar e deixar de viver uma vida apenas consumindo tudo o que você ganha. Sabe essa rotina cansativa de ganha e gasta tudo que ganha,
mas nunca tem reserva, nunca tem patrimônio sendo construído. O tempo, 5 anos que nós achamos que nunca vão chegar, já passaram e nós não acumulamos nenhum patrimônio. É muito importante que nós comecemos a criar essa mentalidade, essa cultura de investimento dentro do nosso lar. O segundo tipo de pensamento e mentalidade importante é que são investimentos de longo prazo. Eu te mostrei naqueles gráficos 4, 5 anos de história de investimento nessas ações. E nesse período tiveram altos e baixos. Mas se o investimento é feito e pensado para ser de longo prazo, vocês estarão alinhados em relação às emoções e aos movimentos que ocorrem em relação a essas ações também, porque o objetivo é de longo prazo. Um terceiro ponto muito importante é esse alinhamento entre vocês dois, onde vocês conseguirão conciliar o investimento e não só um querer investir e o outro querer gastar. É importante que o casal tenha esse alinhamento e definam valores mensais. Você observou que a partir de R$30, de R$7, você conseguiria fazer um investimento em ações. Então, isso não vai cortar o lazer da sua família em absoluto, não vai cortar a rotina de vocês em absoluto. Vocês conseguirão fazer bons investimentos, mesmo adequando ao estilo de vida de vocês a partir de agora. Um outro ponto muito importante, vocês estão se tornando sócios e não mais consumidores dessas empresas. Vocês fazem parte do crescimento, do avanço e dos lucros. E mais do que isso, vocês não estão apenas consumindo ou, no caso dos bancos, emprestando seu dinheiro no banco para que ele lucre com o seu dinheiro. Você está crescendo junto com o lucro dos bancos e do que ele está cobrando também dos seus clientes. E isso é muito legal, fazer parte dessa experiência de compartilhar riqueza com essas grandes empresas. E aqui tem um provérbio que é um princípio muito importante. Provérbios 13, 11. O que ajunta aos poucos terá aumento, construirá riqueza, aumentará o seu patrimônio. E isso é muito importante. Visão de longo prazo e constância nos seus investimentos. Agora, o que são as ações? Imagine que eu sou uma empresa que vale 100 milhões de reais. Só que eu preciso de mais recursos, eu preciso de mais pessoas me ajudando nessa empresa, tornando sócios dessa empresa com o seu capital, para que nós possamos ser uma empresa que tem um valor de mercado de 500 milhões. Logo, para que eu consiga fazer isso, eu vou compartilhar a riqueza, tornando pessoas também acionistas e participantes desses meus 100 milhões atuais, injetando recurso na companhia quando eu abro o meu capital, fazendo uma primeira captação primária de ações. Então, basicamente, eu vou pegar esses 100 milhões e vou dividir em frações, em pequenas frações, onde você, que é pessoa física, conseguirá, através de uma pequena fração desses 100 milhões, daquilo que foi aberto para vocês comprarem, se tornarem parte da composição dessa empresa também. Então, nada mais é uma ação do que uma pequena fração desse capital. Algumas pessoas se tornam grandes acionistas com 10, 20% de uma empresa, e outros são acionistas minoritários, aqueles que compram aquilo que conseguem com os recursos que têm, a partir de R$35, de R$7, como os exemplos nós vimos. Mas, basicamente, eu estou compartilhando a minha empresa para que outras pessoas também se tornem sócios deste negócio. Então, uma pequena fração significa uma ação. E é isso que acontece de maneira prática no mercado financeiro também. Agora, por que, Vinícius, investir em ações? Eu vou te dar alguns motivos para isso. Quando nós falamos em investir em ações, nós temos que entender que estamos nos tornando sócios de uma empresa. E isso acontece com um objetivo claro. Queremos que essa empresa cresça, multiplique e compartilhe a sua riqueza conosco. Logo, nós podemos receber riqueza e compartilhamento de riqueza através de juros sobre capital próprio e através de dividendos e também através de aluguel de ações. São 3 formas mais básicas que você pode receber dividendos, receber compartilhamento de riqueza dessas empresas quando elas pagam aos seus acionistas esses 3 tipos de movimento. O aluguel, você precisa alugar as suas ações, de fato é uma terceira ação, mas quando você está investindo em ações, você tem essas ações na sua carteira, você recebe dividendos e juros sobre capital próprio, principalmente nessas empresas que já são empresas lucrativas de setores perenes.
Outro ponto, aumento de patrimônio e aumento de riqueza. Você viu que em 4 anos, quem investiu há 4 anos atrás multiplicou o seu capital em 100% nos dois exemplos que eu trouxe para você, e isso é um aumento exponencial. Dificilmente em 4 anos você conseguiria esse tipo de retorno na renda fixa ou rendas mais conservadoras. Se falarmos na poupança, então, pouquíssimo provável que isso aconteça, tá? E aqui nós estamos falando sobre um processo muito importante, a multiplicação dos talentos que Deus nos confiou. Lembra da parábola dos talentos? O Senhor voltará e nós teremos que prestar contas daquilo que Ele nos confiou. Temos multiplicado nosso capital? E aqui sim é também uma maneira de multiplicarmos as riquezas que o Senhor nos entregou. Então, esses são alguns motivos importantes para se investir em ações com a mentalidade correta. Tá bom, Vinícius, entendi, mas por onde começar? Olha só. Primeiro passo, abrindo uma conta numa corretora. Muitos bancos, Banco Inter, Banco Nubank, já possuem ali já possuem plataformas acopladas ao seu sistema para que você faça seus investimentos em ações, sem que você tenha que acessar o Home Broker, que é uma plataforma de negociação, de trade das suas ações, onde você compra e vende ações. Você já consegue fazer isso direto na plataforma com muito mais facilidade. Mas basicamente você vai ter que abrir uma conta em uma corretora de valores, onde ela vai fazer essa negociação de compra e venda com todo o mercado financeiro dessas ações que você deseja comprar ou vender. Nós temos corretoras com zero custo para que você faça esse tipo de movimentação e custódia, como a corretora Rico, Clear, Ator Investimentos. Nós temos algumas corretoras que são gratuitas para que você faça esse investimento sem nenhum tipo de custo, principalmente para você que está começando. Então, ali dentro você vai acessar o seu home broker e fazer a sua compra. Agora, se você quer um vídeo exclusivo sobre como fazer essa compra direto no home broker, coloca aqui nos comentários que eu farei esse vídeo para vocês também, passo a passo, gravando na tela, para que vocês tenham segurança para fazer essas movimentações a partir de agora. E aqui eu vou deixar para você duas formas de começar a investir de maneira diversificada e tranquila para vocês que estão começando a investir em ações agora. Olha só, essa primeira opção é investir através de um ETF, que é um fundo de investimento negociado na Bolsa de Valores, chamado BOVA11. O BOVA11 é basicamente um fundo de investimento onde você está comprando todas as maiores empresas da Bolsa de Valores brasileira. Aqui está a concentração, basicamente, do nosso índice Ibovespa. Quando você compra esse fundo, você está comprando praticamente todas as empresas da Bolsa de Valores brasileira. Isso traz uma enorme diversificação para a sua carteira de investimento. Lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, é apenas um indicativo para que você estude, compreenda, mas é um ótimo passo para vocês começarem. Agora vamos descobrir os nossos outros setores perenes de investimento que você pode estudar e começar a investir entendendo esses setores com maior tranquilidade. Você conseguiria viver hoje, por exemplo, sem energia elétrica, nosso primeiro lugar do ranking, excelentes empresas com perenidade, com recorrência de receita, com recorrentes pagamentos de dividendo por conta das suas receitas, são ótimas empresas para você avaliar e entender que são empresas para se fazer bons investimentos. Saneamento básico, setor bancário, telecomunicações e seguradoras. Estes são os 5 setores de investimento chamados setores perenes. Sim, passam por oscilação, altas e baixas no valor da sua ação, mas sofrem muito menos do que outras empresas, possuem muito mais constância que outras empresas, porque estão em setores essenciais da nossa economia, do nosso modelo de sobrevivência: energia, saneamento, bancos, telecomunicação e seguradoras, ok? Então aqui são opções para que você dê os primeiros passos de investimento em ações, em mercado de renda variável, expondo a carteira de vocês um pouco mais a risco, porém escolhendo o tipo de risco mais assertivo possível, ok? Aqui erros comuns que casais cometem ao fazer esses investimentos.
Investir sem conversar antes. Então, o marido investe pensando em longo prazo, só que a esposa não entende, não conhece, e aí fica com essa ansiedade, esse medo de perder o seu dinheiro. Só que lembrando, sendo investimento de longo prazo, ao longo do período ele pode passar por altas e baixas, mas nosso foco é longo prazo. Esse alinhamento do casal é fundamental. Outro erro, pela ansiedade de investir, acabam colocando a sua reserva de segurança, o recurso que eles podem precisar no curto prazo, com a ânsia de ganhar logo dinheiro. E isso acaba sendo um erro gravíssimo, porque se você precisar comprar remédio para o seu filho, trocar a geladeira, trocar a máquina, recurso de curto prazo precisa estar no CDB com liquidez diária, recursos e investimentos de curto prazo. Isso é inegociável. Então, assim, ó, depois que você fez sua reserva de segurança, o dinheiro que vem depois da reserva, você começa a olhar para esse tipo de investimento com mais tranquilidade. E outra coisa é se desesperar com as quedas da bolsa. Pense, se você está investindo em setores que são essenciais, setores que são perenes, setores que todo mundo precisa, se houver uma crise no nosso país, qual é a chance desse setor, depois que a crise passar, se recuperar? Talvez a queda em setores como esse, em setores perenes, a queda seja um ótimo indicador, inclusive, para comprar mais dentro da estratégia que vocês definirem para vocês. Então lembre-se, se todo mundo está querendo vender, talvez seja o momento de comprar. O efeito contra a manada, observando o movimento de mercado e entendendo a estratégia do investimento de vocês como casal. Agora, quais são os próximos passos, Vinícius? Continuem estudando. Façam uma maratona aqui no nosso canal. Tem conteúdos para que vocês continuem crescendo e avançando quanto a esse conhecimento financeiro. Isso é muito importante. Separem um momento no mês de vocês para orarem juntos, para conversarem, revisarem os investimentos e definirem quanto vocês investirão por mês para alcançarem os objetivos de vocês. E por último, compartilhem esse legado, essa mentalidade, essa maneira de pensar e investir dinheiro com seus filhos, com seus amigos, para que vocês deixem também um legado não só na vida de vocês, mas naqueles que estão próximos a vocês, ensinando eles a investir, entendendo que investimento é o que reduz o nosso esforço e nos traz mais prosperidade ao longo do tempo. Vocês são um casal investidor. E o último conselho é que o investimento que vocês estão fazendo não é em ações, mas é no compromisso de enriquecimento de vocês ao longo prazo. Para que vocês lá na frente não dependam do INSS, não dependam de uma aposentadoria, mas construam a riqueza que vai gerar para vocês os frutos necessários para que vocês vivam de renda, complementem a renda de vocês e tenham um patrimônio para, de fato, viver a qualidade de vida que você e a sua família merecem. Mas isso precisa começar agora, o quanto antes da saúde financeira de vocês. Para encerrarmos esse vídeo, eu vou deixar para você aqui um outro vídeo falando sobre carteira de investimentos também, e não deixe de se inscrever aqui na bolinha e lembre-se que juntos nós somos muito mais fortes.